always daydreaming, always disconnected from what was happening at the moment. When you daydream, you disconnect from what is happening right now, at the moment. Isso é muito comum de quem tem déficit de atenção. To drift away, to zoom out, to space out, to daydream, to disconnect. Because he was taken completely off guard, taken or caught, both, off guard with his pants down, he decided to ask her, Emma, why are you breaking up with me out of the blue, out of nowhere, so unexpectedly, so surprisingly, out of the blue, out of nowhere, out of the thin air, unexpectedly? What happened? Why are you breaking up with me? Why are you dumping me? Why are you ending our engagement, our relationship? Her answer, she told him, best of to tell, she told him, Mark, she couldn't cope with his unstable mood and his lack of concentration. Unstable mood. Mood talks about your emotional state, your humor. Because he was a borderline, lembra lá das primeiras duas aulas? He had been diagnosed with ADD, attention deficit disorder, and the borderline syndrome. And because of that, his mood was unstable. He was happy, and then he would get sad. And then he would get optimistic. And then he would get hopeless, pessimistic. Nothing is gonna work out. Oh, my life is a mess. My life is terrible. Nobody loves me. And then he would feel good again. I am a champion. Happy, depressed. A lot of self-confidence, no self-confidence. Everything is going to work out. Optimistic. Nothing is going to succeed. Pessimistic, hopeless. He would feel great, a champion, loved, and then he would feel useless, no value, no self-esteem. His mood, his emotional state was very unstable. Algumas pessoas podem perguntar, não era bipolar? No. Somebody who is bipolar, bipolar, they get weeks on high or maniac state, né, o estado mania, and then when they go down, they get 2 months, 3 months down. They are unstable, but the
instability is different. Okay? Their mood is unstable, but it's different. A border changes mood quicker than a bipolar. Por que você está explicando isso? Porque você nunca mais vai esquecer disso aqui. Esse é o jeito de aprender sem estudar. Conversando sobre a história, conversando sobre a vida, conversando sobre diagnósticos psíquicos. Ok? So, do you have a friend who is unstable, who have an unstable mood? Sometimes they will be and feel good. Sometimes they will feel and be bad. A lot of self-confidence, no self-confidence. I will conquer the world. I am not capable of anything. Their self-confidence, their emotional state, their mood changes because they are unstable. Do you have a friend like this? Se você tem um amigo assim, eu te pergunto, how do you cope with that? How do you handle this situation? How do you administrate this situation? Because if you have a friend that is a borderline or a bipolar or ADD, attention deficit disorder, or for seja lá qual for a razão, they are unstable. It's very difficult to work with, to live with, to be friends with, né? Conviver, trabalhar, ser amigo of people that are unstable. Porque você nunca sabe o que esperar, o que vai acontecer. Te deixa meio inseguro, te deixa meio naquele estado de alerta constante. Então, se você trabalha com alguém assim, tem alguém na sua família que é muito inconstante, muito instável, cada hora tá de um jeito, ou se você tem alguém na sua família assim, no trabalho, amigo, whatever, a minha pergunta é, how do you cope with that? How do you manage? How do you administrate this situation? How do you deal with that? To cope with something means to be able to have the capacity, the ability to successfully handle a difficult situation, to successfully administrate a difficult situation, to successfully deal with a difficult situation. Quando o livro fala she couldn't cope with his unstable mood, happy, sad, self-confident, insecure, I am great, I am useless. Quando o livro fala she couldn't cope with his unstable mood, it means she was not able, she did not have the ability. She was unable. She was incapable. She couldn't successfully handle
his instability. Outro jeito, she failed to understand, to accept, to administrate, to handle his instability. She failed. She did not succeed. Because when you cope with something, you successfully handle. Toda vez que falar cope with something, tá falando de a difficult situation. Sempre. Sempre. If you cope with that, how are you coping with that? And did you cope with that? Did you succeed or did you successfully handle that difficult situation? Emma didn't. Emma failed to understand, to accept, to embrace, to administrate, to handle Mark's instability. She was incapable, unable to successfully handle that difficult situation, which was Mark's instability. It wasn't only his unstable mood, but also unstable mood is related to his borderline syndrome. Lack of concentration was related to his ADD, attention deficit disorder. Lack of concentration means not sufficient concentration. When you need or when you want something and it is not available, or there is not enough, not sufficient of that, it's unavailable or insufficient. Alguns exemplos. Lack of money is never an outside problem. The root is always inside. Então, se alguém está lacking money, se alguém doesn't have sufficient money necessary, if they lack money, that is never an outside problem because of the government, because of the economy, because of the circumstances. No. If somebody lacks money, the root, a raiz da falta de dinheiro is always inside, or it's always going to be a problem of the mind, the way they think. Many regions in Nordeste brasileiro lack water, or they have a lack of water. They don't have sufficient water. There is not enough water. Okay? When they need water, water is not available. There is not enough, not sufficient water. In many areas of Brazil's Nordeste. When a tennis player loses 3, 4, 5 matches in a row consecutively, uma atrás da outra, they start to lack self-confidence. When somebody lacks
self-confidence. They don't have sufficient self-confidence. There is not enough self-confidence. When they need self-confidence, it's not there, it's not available, or there is just too little. People with ADD have a lack of concentration. When they need to focus, when they need to concentrate, they don't have sufficient, vamos dizer assim, concentration. They don't have enough concentration, sufficient concentration, the minimum concentration necessary. They lack concentration. An absence of concentration. Okay? I'm super happy. This is an example. I'm super happy with my new apartment. It's larger than the last one. And that is very good because we lacked space where we used to live. So, neste exemplo, o apartamento anterior aonde essa família morava, they lacked space. They didn't have enough or sufficient space in that apartment. Okay? They didn't have the space necessary, the area necessary. They lacked space, or the apartment lacked space. Ambos corretos. E por causa disso, essa pessoa está super happy with his new apartment. It's larger than the last one. Okay? So, Emma told Mark she didn't have emotional structure. She wasn't madura enough, sufficient. She didn't have the ability to successfully understand, accept, and administrate his instability and his absence, lack, insufficient, too little, menos do que o mínimo necessário. His lack of concentration. He couldn't concentrate. Always daydreaming. Always daydreaming. Always disconnected from what was happening at the moment. When you daydream, you disconnect from what is happening right now at the moment because you are thinking about something else you would love to be doing. When you daydream, you disconnect from the present moment, probably because you are bored.
it's not interesting for you. And if you daydream, you disconnect and you start imagining, thinking about something else you would love to be doing at that moment. So you dream during the day, you daydream. Outras expressões que falam sobre isso, sobre when somebody disconnects from the present, from the moment, from the conversation, and they drift away. They are zoning out, or they zoom out. They space, or they are spacing out. Ok? Nem todo drift away ou zoom out or spacing out, que é essa viajada na maionese, né? Cadê tu, bicho? Tá viajando na maionese aí. Nem todo space out, zoom out or my mind drifted away. O melhor jeito de você entender esses campeonatos de drifting que tem, ó. Isso aqui, ó. Isso é drifting, ó. Tá? Deixa eu ver se a gente pega mais um aqui. Ó. Ok? Olha lá atrás, ó. Olha lá, ó. Drifting. Olha lá. Olha lá, ó. Drifting. The car is drifting. So, when your mind is drifting away, your mind is going away from the conversation. Okay? Spacing out, zooming out, disconnecting. Toda vez que você daydream, você drifts away, zoom out, space out. Mas nem toda vez que você space out, zoom out e drift away, você está daydreaming, porque o daydreaming é quando o drifting away, o zooming out, o spacing out resulta, você desconecta, e isso resulta, você desconecta porque tá chato. E nem toda vez que você desconecta e dá uma viajada, você tá desinteressado do assunto. E nem toda vez você começa a pensar, nossa, como eu queria estar fazendo tal coisa agora. Nem sempre, às vezes a conversa é interessante, é importante, mas você, por algum motivo do mundo, você zoom out, space out, drift away. E você simplesmente viaja. Você não está fugindo de uma coisa chata e pensando, eu queria mesmo estar... Isso é o daydreaming. Então, todo daydreaming tem dentro dele um drift away, um zoom out, um space out. Mas nem todo drift away, zoom out, space out é um daydreaming. Ok? When you daydream, you disconnect because you are not interested in what's happening, and you start
dreaming about what you would love to be doing at that moment. E seja quando você daydream, seja quando você drift away, zoom out, space out, se você quiser voltar, você fala I'm sorry, you lost me on, e aí você fala da última coisa que você lembra da conversa. You lost me on the new president thinks. Na hora que ela falou the new president thinks, disparou um gatilho na cabeça dele, ele desconectou. A última coisa que ele lembra da conversa é essa frase aqui, ó. Então você fala, é como se você estivesse dizendo assim: desde a hora que você falou tal coisa, você me perdeu da conversa, entre aspas. Mas não é ofensivo falar isso, tá? Não é arrogante. É normal. I'm sorry, you lost me on. E aí você fala a última coisa que você se lembra daquela conversa. Pra gente fechar essa parte desse parágrafo, isso é muito comum de quem tem déficit de atenção. To drift away, to zoom out, to space out, to daydream, to disconnect. Okay? In the classroom, in school, in a meeting, in a conversation, they will frequently disconnect and their minds will wander, will space out to another place, to another thing. Their minds will drift away. Ok? E isso acontecia muito com o Mark, que deixava a Emma. And he was always forgetting things and appointments. So, appointments are the things you have in your schedule to do. For example, go to the doctor, like this. Okay? Appointments, daily appointments, weekly appointments. Another example, clients you have to visit, a friend that you scheduled to visit. Go to the beauty salon, women, okay? Go to the doctor, to go to the bank. The things you have in your schedule to do. Appointments. It's when you arrange to visit someone at a particular time and place. For example, when you go to the doctor, when you arrive there, you go to the reception or to the desk, front desk, and then you talk to the receptionist, to the secretary, to the assistant. Hi, good morning. I have an appointment with Dr. Jacob at 11 a.m. Okay? So, Mark, a minha esposa tem déficit de atenção, então eu sei o que é isso. Como um bom DDA, he would usually forget. To forget when you don't remember, when you don't have the memory. Ok? Uma das coisas que o DDA mais escuta é you should create a reminder. A reminder
is when you put an alarm on your cell phone to remind you about your appointments. Hey, don't forget. Don't forget. You have to go to see Dr. Jacob tomorrow at 11 a.m. Ok? Porque muito frequentemente, várias vezes, um DDA vai receber uma ligação. Hey, tá chegando? I forgot I had an appointment with Dr. Silvana, Dr. Jacob, Dr. Julian. Oh my God, I forgot. E a brincadeira com o DDA é que falam para ele criar o reminder, o lembrete, mas ele esquece de criar o lembrete. E, gente, eu não tô falando isso de forma ofensiva de jeito nenhum, tá? A minha esposa tem déficit de atenção. E ela conta essas histórias. Coloca a agenda com os lembretes dentro da mochila para não esquecer. Aí esquece a mochila. They forget things and appointments. And that's what Mark would do. He was unstable. He didn't have the minimum necessary focus and concentration. He would constantly disconnect from the present, and his mind would drift away to somewhere else. And he would frequently forget, I forgot. Things, important dates, okay, appointments, and she ended up eventually becoming unable to administrate these challenges in their relationship. E você que deseja acesso completo a este capítulo, PDF, slides, áudios e acesso completo a toda a história e a plataforma aonde ela está inserida, eu tenho um recado muito importante para você. Clube dos 5% Fluentes, aonde você aprende inglês sem estudar, através de histórias originais escritas com técnicas profissionais de storytelling. Ao contrário da maioria dos cursos de inglês tradicionais, o Clube dos 5% Fluentes é um programa de assinatura mensal ou anual que, assim como o Netflix, você pode cancelar a qualquer momento que desejar, sem multa, sem prejuízo financeiro, sem fidelização, sem assédio, constrangimento, nada disso. E além desse fato, você tem 7 dias de garantia para experimentar o Clube dos 5% Fluentes. Depois de 12 anos de pesquisa, de estudo, de testes, de melhorias, o Clube dos 5% Fluentes é a forma mais simples, prática e divertida que eu já encontrei e já vi para que um adulto brasileiro aprenda inglês de verdade. E isso inclui nada de gramática, nada de regrinha, nada de tabela, nada de decoreba, nada de dever de casa. Neste, que eu repito, é um programa de assinatura mensal ou anual que você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. Felipe, e na prática, como vai funcionar meu processo de aprendizado dentro do Clube dos 5% Fluentes? Como eu disse, é muito simples, prático e divertido. Nossos 3 pilares para um adulto brasileiro aprender inglês de verdade. Você vai estudar através de ciclos semanais de 7 dias, um capítulo novo da história por semana, que é liberado toda sexta, 17 horas, para que desta forma você aprenda inglês sem estudar, através da história.
os dois pilares do processo, compreensão e saturação, simples assim. Todo capítulo vai ter sempre um PDF, um slide, algumas videoaulas, depende do capítulo, e alguns áudios. Então, primeiro ponto interessante a ressaltar, uma plataforma própria que tem funcionalidade de rede social, onde você pode comentar, tirar dúvida, marcar colegas, marcar pessoas, fazer posts, comentários, pode curtir, muito bacana e interativo. Segundo, como eu disse, toda aula vai ter, todo capítulo semanal vai ter um PDF, um slide, algumas videoaulas. Então essa daqui, por exemplo, teve 11 videoaulas e alguns áudios, tá? O primeiro pilar da compreensão é o seguinte: o PDF, o slide e as videoaulas você vai assistir o mínimo de vezes necessários para compreender. O negócio é compreender, ponto. E isso muitas vezes vai acontecer, na maioria das vezes vai acontecer assistindo à própria aula. Acabou, eu já entendi, ponto final, passo para o segundo pilar, tá? Que é o pilar da saturação. Todo capítulo semanal termina com, se você observar aqui, ó, lá no final está escrito Speaking Time. A primeira aula da semana sempre vai ser a história, onde eu narro o capítulo. A última sempre vai ser Speaking Time e o que tiver no meio sempre vai ser a explicação do capítulo. Então, em outras palavras, eu começo narrando o capítulo, parte 2, eu explico tudo, parte 3 e última parte, o Speaking Time, que é aonde a mágica acontece e é aonde eu concentrei 12 anos de estudo, pesquisa, teste e melhoria sobre a neurociência da fluência. É o momento feito para destravar teu speaking e melhorar a sua pronúncia. Então, sempre a aula da semana vai terminar com o Speaking Time, que vai ter um arquivozinho chamado The Final Audio. Você vai pegar este áudio e vai ouvi-lo durante aquela semana, quantas vezes você conseguir. Ponto final. E aí você talvez pergunte, Felipe, será? Repito. Primeiro, você tem exatamente os 7 dias do ciclo semanal de estudos para conhecer, para experimentar, risco zero. Segundo, mesmo que você decida continuar, ao contrário da maioria dos cursos de inglês, esse programa funciona muito como o Netflix. Você pode, assinatura mensal ou anual, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, sem fidelização, sem multa, sem prejuízo, sem constrangimento. Então, para começar agora a aprender inglês sem estudar, através de histórias, aperta no link que está em algum, ou o botão que está em algum lugar dessa página, faça a tua assinatura que eu já estou te esperando dentro da plataforma.